Imagine isso. Você está sentado em um café, observando as pessoas passarem pela calçada como se cada uma estivesse em um trilho invisível. Um roteiro silencioso e previsível. Um homem de terno olha compulsivamente para o relógio como se cada segundo atrasado fosse um crime contra a produtividade. Uma mulher repassa mentalmente a reunião que terá logo mais, fingindo estar no presente, enquanto seu corpo caminha no automático. Um adolescente alterna freneticamente entre aplicativos, buscando sentido em notificações que nunca chegam com o que ele realmente precisa. E você, ali, observando, sente um desconforto inexplicável. Uma suspeita inquietante de que algo está errado, profundamente errado, com a forma como vivemos. Agora, imagine olhar para a sua própria vida como um estranho, como um forasteiro silencioso que entra no teatro e observa a peça já em andamento. Você se vê agindo, falando, planejando, mas tudo parece coreografado. As escolhas que jurou serem livres, os sonhos que pensou serem seus, os medos que aceitou como inevitáveis, e se nada disso fosse de fato seu? E se no fundo você estivesse apenas interpretando o papel que o mundo escreveu para você? Um papel de obediência elegante, de ambições emprestadas, de revoltas inofensivas. E se sob o disfarce da liberdade você estivesse preso a uma ilusão cuidadosamente cultivada desde que você nasceu? A sociedade te aplaude quando você se molda, te recompensa quando você é previsível, te promove quando você aprende a repetir bem, mas o que ela faz quando você começa a pensar fora da peça? Quando questiona o script, quando pergunta, e se tudo isso for uma farsa disfarçada de vida real? Existe um tipo de tolice que é mais perigoso do que a ignorância bruta. É a tolice que se veste de normalidade, aquela que se disfarça de bom senso, de responsabilidade, de sucesso. É quando você se torna tão adaptado ao absurdo que esquece como era ver as coisas com olhos próprios. Quando aceita tantas verdades fabricadas que começa a duvidar da própria intuição. Quando ser tolo não é uma falha mental, mas um estado existencial, silencioso, polido, funcional. E, justamente por isso, quase impossível de detectar. Você já se perguntou por que tantos vivem assim, dia após dia, sem jamais questionar o enredo? Por que repetimos padrões que nos esgotam? Por que valorizamos coisas que, no fundo, não nos alimentam? Por que aceitamos a lógica do mercado como se fosse uma extensão da natureza? Por que acreditamos que sucesso é obediência disfarçada de mérito? Essas não são perguntas acadêmicas, são convites para um despertar. Porque talvez, só talvez, o maior perigo da vida moderna não seja o fracasso, mas o conformismo. Não seja errar, mas não ousar questionar. Não seja ser burro, mas ser funcional, tão funcional que você nunca percebe o quanto perdeu de si mesmo. E então vem a grande pergunta: o que exatamente significa ser um tolo hoje? E pior, como saber se você já se tornou um, sem sequer perceber? O verdadeiro problema nunca é o que você vê. É o que está enterrado sob camadas de normalidade, sob décadas de condicionamento invisível, sob séculos de ideias herdadas que ninguém mais ousa questionar. O tolo moderno, ao contrário do bufão medieval ou do ignorante clássico, não é alguém desprovido de conhecimento, mas alguém afogado em informações que jamais digeriu. Ele sabe de tudo, exceto de si mesmo. Para entender esse fenômeno, é preciso voltar os olhos para dentro, para os alicerces psicológicos da identidade humana. Carl Jung escreveu que as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar confrontar sua própria alma. A tolice, nesse sentido, é uma defesa, um mecanismo psicológico que protege o indivíduo da dor de encarar sua própria sombra. Ser tolo é se esconder de si mesmo com eficiência,
É construir uma persona tão robusta, tão plausível, que até você acredita nela. Mas a psicologia é apenas o começo. O filósofo francês Jean-Paul Sartre alertou que a liberdade, embora desejada por todos, é uma condenação. Porque ser livre significa ter que escolher, e ao escolher, carregar o peso existencial de ser o autor da própria vida. Muitos preferem não escrever nada e apenas seguir o roteiro que outros já deixaram pronto. A tolice, então, é o alívio diante do abismo de escolhas. É o conforto de se tornar o que o mundo espera, mesmo que isso custe sua essência. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, previu uma era em que as pessoas não seriam oprimidas pela dor, mas sedadas pelo prazer. Ele descreveu uma sociedade em que os indivíduos seriam domesticados por entretenimentos, distrações, algoritmos e doses diárias de dopamina cultural. Não por falta de inteligência, mas por excesso de conveniência. O tolo do século XXI não vive em trevas, ele vive sob luzes de LED, em feeds infinitos, sorrindo para selfies enquanto sua alma grita por significado. Essa tolice é sutil, mas profundamente corrosiva. Ela começa quando você para de se perguntar por quê e começa a apenas cumprir tarefas. Quando você troca contemplação por produtividade. Quando você mede valor em números e não em profundidade. Quando você aceita que ser o culpado é o mesmo que ser relevante. Quando você esquece como era o silêncio, a dúvida, o mistério, e se embriaga na velocidade e na resposta imediata. Arthur Schopenhauer diria que o homem é guiado pela vontade cega, um impulso irracional que o leva a buscar sem cessar, mesmo sem saber o quê. Talvez essa seja a raiz da tolice, confundir movimento com direção. Acreditar que correr é o mesmo que avançar, que acumular é o mesmo que compreender, que seguir é o mesmo que viver. Mas por que isso acontece? Porque fomos treinados para isso. Desde cedo aprendemos que questionar é ser rebelde, que errar é fracassar, que sonhar fora da curva é perigoso. A escola nos ensina a repetir, o mercado nos ensina a competir e a cultura nos ensina a consumir. O resultado? Uma multidão de seres funcionais, produtivos, agradáveis e absolutamente desconectados de qualquer verdade interior. O mais irônico é que o tolo moderno não se vê como tolo. Ele acredita que está vencendo, que está fazendo o certo, que está no caminho esperado. E talvez esteja. O problema é que esse caminho, na maioria das vezes, leva para o vazio. A verdadeira tolice, então, não é a ausência de capacidade. É a ausência de coragem. Coragem para romper, coragem para desacelerar, coragem para encarar perguntas que talvez desmoronem tudo. Mas é exatamente nesse abismo que mora a liberdade. A questão agora não é mais se a tolice existe, ela está por toda parte. A questão é, você consegue ver o que ela está fazendo com você antes que seja tarde demais? Você segue sua rotina, acorda com o despertador, percorre seu feed de notícias, engole o café, responde mensagens, cumpre obrigações, exausto, mas funcional, e repete todos os dias. O corpo está em movimento, a mente ocupada, mas algo lá no fundo parece vazio. Um desconforto sutil, como se algo estivesse faltando, mas você não sabe o quê. A verdade, crua e silenciosa, é que a tolice tem um custo, e ele não é apenas individual. Ele molda a sociedade inteira em um teatro de sombras. A consequência mais perigosa da tolice não é o erro, é a ilusão de acerto. É quando milhões caminham em fila, não porque foram forçados, mas porque nunca ousaram perguntar para onde estamos indo. A tolice não grita, ela sussurra promessas fáceis, estabilidade, aceitação, sucesso, e em troca, exige apenas que você pare de pensar profundamente. Culturalmente, isso se manifesta como a epidemia da superficialidade.
Redes sociais transformam ideias em slogans, emoções em reações instantâneas, identidade em avatar. Somos condicionados a responder rápido, mas raramente a refletir. O algoritmo recompensa quem simplifica, quem agrada, quem se encaixa. E assim, lentamente, o pensamento complexo se torna obsoleto e o tolo, inadvertidamente, se torna rei. Do ponto de vista neurológico, essa repetição de estímulos superficiais remodela seu cérebro. Neurocientistas já mostraram como o consumo constante de gratificação imediata, notificações, cliques, recompensas digitais, reconfigura os circuitos dopaminérgicos, diminuindo sua tolerância ao tédio, à espera e à introspecção. Você não tem mais paciência para o silêncio e muito menos para o desconforto de uma ideia difícil. Sua mente começa a rejeitar tudo o que não é instantaneamente recompensador. Mas é uma camada ainda mais profunda, o colapso da autonomia. A tolice não apenas diminui sua capacidade de pensar criticamente, ela enfraquece sua habilidade de escolher. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração nazistas, escreveu que a liberdade humana reside no espaço entre o estímulo e a resposta. É ali que mora a sua humanidade. Mas o tolo apaga esse espaço. Ele reage automaticamente. Ele vira produto de suas circunstâncias, não autor de suas decisões. E como isso se traduz no coletivo? Sociedades inteiras passam a ser dirigidas por narrativas frágeis. Governos, empresas, instituições manipulam o medo, o desejo e a ignorância. Não precisam impor controle. O próprio tolo se encarrega de policiar quem pensa diferente. A cultura vira um espelho quebrado, onde todos olham, mas ninguém se vê de verdade. Nas relações pessoais, o preço é igualmente alto. O tolo não sabe escutar, ele debate para vencer, não para entender. Seus vínculos são frágeis porque foram construídos sobre máscaras. Ele se sente incompleto, mas culpa o outro. Ele exige do mundo a cura para uma ferida que ele mesmo se recusa a enxergar. E o mais triste, ele nunca percebe, porque a tolice é anestesia. Ela não dói, ela entorpece, ela transforma a frustração em distração, angústia em entretenimento, vazio em performance. E quanto mais fundo você afunda, menos consegue perceber que está se afogando. A consequência invisível da tolice, portanto, é uma vida vivida em segunda mão, onde tudo parece certo, mas nada é verdadeiro. Onde você é reconhecido, mas não é visto. Onde você produz, mas não cria. Onde você sobrevive, mas não vive. É um estado de exílio interno. Você está no mundo, mas desconectado de si mesmo. Presente em tudo, mas ausente em essência. E quanto mais você se adapta, mais difícil se torna escapar. A pergunta que fica, então, não é se você foi enganado, mas quantas camadas de ilusão ainda te mantêm prisioneiro? Chega um momento, e talvez ele esteja acontecendo agora, em que algo dentro de você se parte. Um incômodo, sutil no início, mas que cresce como uma rachadura em uma parede antiga. Você percebe que há algo profundamente errado, não apenas no mundo, mas na forma como você foi ensinado a existir dentro dele. E nesse instante, nasce a possibilidade mais perigosa de todas, a de pensar por si mesmo. A libertação da tolice começa não com a resposta certa, mas com a recusa de continuar aceitando as respostas erradas. Rebelião, nesse contexto, não é gritar nas ruas ou destruir sistemas, embora às vezes também seja. A rebelião mais radical é a interna. É olhar para dentro com brutal honestidade e dizer: eu não sei quem eu sou,
mas sei que não sou essa versão domesticada que construíram para mim. Friedrich Nietzsche chamou isso de transvaloração de todos os valores, o processo pelo qual você questiona e reconstrói tudo o que lhe foi dado como verdade. É doloroso, é solitário, mas é necessário. Porque só ao demolir o velho templo das ilusões é que você pode erguer algo que verdadeiramente seja seu. E a primeira mentira que precisa ser enterrada é a de que ser inteligente ou educado basta. A verdadeira sabedoria exige coragem emocional. Exige desconstruir narrativas familiares, enfrentar traumas que você preferiria esquecer e admitir que, talvez, a maior parte da sua vida tenha sido vivida em função do medo. Medo de rejeição, de fracasso, de não pertencer. Carl Jung escreveu: "Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente." A rebelião é justamente isso: descer aos porões da psique, confrontar seus próprios demônios, o medo de não ser suficiente, o vício em aprovação, o desejo de controle e perceber que todos eles se alimentavam da sua passividade. Libertar-se da tolice é também aprender a cultivar o silêncio, porque no mundo moderno, o silêncio é revolucionário. Em um ambiente saturado por vozes, distrações e gritos de urgência, aquele que se cala para ouvir a si mesmo está tomando de volta o próprio tempo, está recuperando sua autonomia. E então, você começa a reconstruir, mas desta vez de forma deliberada. Você começa a observar em vez de reagir, a questionar em vez de repetir, a sentir em vez de simular. Cada pequeno gesto se torna um ato de resistência. Escolher um livro em vez de um vídeo viral. Dizer não quando todos esperam o seu sim. Sentar-se com a própria dor em vez de fugir dela. A rebelião exige também novas referências. Pare de buscar validação em modelos que vivem para agradar. Estude os dissidentes, os exilados, os loucos, aqueles que preferiram viver em verdade do que morrer em conforto. Leia os filósofos que foram ridicularizados em vida. Ouça os artistas que gritaram contra o vazio. Inspire-se em quem foi marginalizado por ousar pensar diferente. Mas, acima de tudo, entenda, a liberdade não é um destino, é um processo, um estado de tensão constante entre o que você foi e o que ainda pode se tornar. E isso exige disciplina, vigilância interna e uma disposição constante de morrer para suas próprias certezas. Libertar-se da tolice não é se tornar um gênio, um sábio ou um iluminado. É simplesmente se tornar alguém que vive de forma desperta, que olha para o caos com olhos abertos, que sente o peso da existência, mas ainda assim escolhe caminhar. É tornar-se alguém que finalmente se recusa a ser uma marionete, mesmo que isso signifique caminhar só. E então você chega lá, não a um lugar físico, nem a uma resposta definitiva, mas a um ponto de inflexão dentro de si mesmo. Uma encruzilhada onde não há placas, nem mapas, nem conselhos. Apenas um eco profundo, como se a própria existência sussurrasse algo que sempre esteve ali, mas que você nunca teve coragem de ouvir. A maior armadilha da vida não foi a ignorância, nem a dor, nem mesmo o medo. Foi o esquecimento de que você é livre. Essa é a verdade final. Não há salvador, não há roteiro, não há manual secreto que os sábios escondem para manter o poder. Não há um destino escrito nem um fardo místico a carregar. A vida é radicalmente neutra, e a liberdade que ela oferece é insuportavelmente vasta. E isso assusta.
porque significa que tudo, absolutamente tudo, depende da sua escolha. Do que você alimenta, do que você rejeita, do que você decide ser. Você pode continuar sendo o tolo, distraído, condicionado, domesticado, ou pode carregar o fardo da consciência. Um fardo, sim. Porque enxergar com clareza é pesado. Dói perceber o quanto de você foi construído sobre medo, conveniência e conformismo. Mas é esse peso que purifica, que liberta. Jean-Paul Sartre escreveu: "Estamos condenados à liberdade." A frase soa como um paradoxo, mas é a síntese da existência humana. Porque a liberdade não é confortável. Ela exige responsabilidade total. Ela exige que você pare de apontar para o sistema, para os pais, para os traumas, para a sorte ou azar. Ela exige que você diga: isso é meu. E ao fazer isso, você deixa de ser vítima. E isso por si só já é um ato revolucionário. Mas há algo mais. Algo que só se revela àqueles que atravessam a jornada inteira. Ao deixar de ser tolo, você começa a ver os outros tolos com compaixão. Você entende que não são fracos, nem maus, nem estúpidos. São apenas adormecidos, como você foi. E essa compaixão não é passiva, ela se torna ação. Você começa a falar, a criar, a existir de forma que provoca, que desperta, que arranha as paredes da inconsciência alheia. Não para ser superior, mas para ser útil. E nesse ponto, algo extraordinário acontece. A dor começa a fazer sentido. O caos se reorganiza. As contradições deixam de ser inimigas e se tornam chaves. Você entende que a vida nunca foi sobre vencer ou chegar lá, mas sobre lembrar quem você é antes que o mundo dissesse o contrário. Você não é seu currículo, seus títulos, seus fracassos ou conquistas. Você é a consciência por trás de tudo isso. O espaço onde os pensamentos nascem e morrem. O observador silencioso, o criador da narrativa. E quando você abraça isso, uma serenidade estranha se instala. Não a paz superficial de quem se engana, mas a tranquilidade profunda de quem aceitou a complexidade da vida sem precisar mais fugir dela. Você deixou de ser um tolo. Agora, você é livre. Mas a liberdade, como todo poder real, cobra um preço: vigilância eterna. Porque o mundo continuará tentando te domesticar, todos os dias. E você terá que lembrar, com firmeza, com lucidez, com amor feroz, quem você escolheu ser. E talvez, no fim de tudo, esse seja o verdadeiro propósito: despertar. E depois, ajudar outros a fazerem o mesmo. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.